Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham mais uma vez em nossa Lexio Divina, sejam todos bem-vindos e vamos juntos, através da Palavra de Deus, alimentar a nossa vida, a nossa fé, para afirmar os nossos passos e assim possamos caminhar para a santidade, para junto de Deus. Para você que queira acompanhar em sua Bíblia, o Evangelho que vamos meditar é o Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 1, versículo 16 e os versículos 18 a 21 e 24. Então vamos juntos meditar essa palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo. Quando José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, sobre a luz da Palavra de Deus, possamos acompanhar os passos de Cristo através do exemplo e o testemunho de São José, esse homem justo, esse homem bondoso que está na Palavra de Deus. Então não foi fácil para São José aceitar uma paternidade que não era dele e depois a responsabilidade de ser o mestre, o guia daquele que um dia havia de ser o pastor de Israel. Respeito, obediência e humildade estão na base da justiça de José. Foi essa atitude interior no desempenho da sua missão única que guiará José ao cume da santidade cristã, junto com Maria, junto com José, junto com todos nós. As atitudes de José são características do grande homem que nos fala a Bíblia, grandes exemplos, testemunhos de grandes homens santos, e São José é um deles, que devemos nós seguir o seu exemplo. Escolhido e chamado por Deus para essa missão tão importante de nos trazer o Salvador para nós. Chamado para contribuir com o reino de Deus. Embora se considerasse pequeno, fraco e digno, aceitou realizar a vontade de Deus, aceitou essa missão confiada naquele que lhe dizia: eu estarei contigo, eu estarei contigo. E quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, que nós deparamos com tantas dificuldades, vamos imaginar como foi difícil para São José aceitar essa missão, aceitar essa paternidade, aceitar um filho que não tinha sido gerado por ele. Mas São José, ele acreditou por ser fiel.
Ele acreditou e fez conforme Deus pediu. E nós, quantas e quantas vezes não aceitamos o que Deus propõe em nossa vida? Quantas e quantas vezes nós não aceitamos o chamado do Senhor? Quantas e quantas vezes nós deparamos com dificuldades, com problemas e não sabemos resolver? Vamos juntos hoje, diante dessa palavra, deixar Deus agir em nós. E a exemplo de São José, nós possamos ser mais confiantes em Deus, confiar mais nas nossas orações. Quantas e quantas vezes nós pedimos a graça de Deus para ser realizada em nossa vida e nós mesmos não acreditamos? Quantas e quantas vezes nós rezamos e nós mesmos não acreditamos em nossas orações? Então, São José, esse grande testemunho, nos ensina que através da humildade, da justiça, podemos sim encontrar com Deus e assim ter uma vida santa, uma vida nos passos de Cristo. Então vamos confiar mais, vamos acreditar mais naquele que nos chama para a santidade. Não tenhamos dúvida, tenhamos sempre a certeza da confiança, a certeza de que Deus está conosco. É a palavra de Deus que nos garante isso, que vem nos dizer: eu estou convosco todos os dias. E nós, quantas vezes que vamos afastando de Deus e vamos fechando os nossos corações e não deixamos que a luz, que a presença de Deus brilha em nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje possa fluir mais confiança em nós, que nós possamos acreditar mais, vivendo esse tempo de pandemia. Às vezes deparamos com desespero, com medo, mas vamos deixar isso de lado. Vamos ter os nossos joelhos dobrados, confiantes no Senhor e fazer a vontade dEle. Não fugir dos desígnios de Deus, mas assumir com prontidão, com coragem, pois é Ele que nos sustenta em nossa missão. É Ele que está conosco todos os dias. Não tenhamos medo. Que São José, esse homem bondoso e justo, possa interceder por nós e nos acompanhar nesta vida, nos mostrar que o caminho é sempre o caminho de Cristo, que nós devemos seguir. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Tenha Cristo como seu foco e tudo mais vos será acrescentado. Apenas confie. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite e que Deus sempre vos acompanhe.